Oi gente, eu sou a Tenilha e bem-vindos ao meu canal. Eu não tô nem acreditando que eu estou gravando início de um sonho, deu tudo certo. Finalmente nesse canal tem algo dando certo, gente. Enfim, chegou a minha habilitação, né, professora. A foto não ficou lá, aquelas coisas. Mas tá bom, não vou nem reclamar. Enfim, deixa eu contar como que foi, né? Eu tinha gravado um vídeo falando sobre escolha da autoescola, aulas teóricas, prova teórica. Vou colocar o link bem aqui e eu vou tentar me profissionalizar e colocar os links quando eu falo, porque eu gravo o vídeo e eu esqueço de colocar link, gente. Aí quando eu vejo no YouTube, assim, alguns vídeos meus ver como que tá, né, a edição, aí eu vejo isso, que eu não coloco. Aí e diz que eu coloco de volta. Não, né? Mas enfim. Agora, nessa segunda parte, vou falar das aulas práticas e da prova prática. Gente, vamos lá então. No começo de tudo, como eu disse no primeiro vídeo, eu não sabia nem dirigir e nem pilotar. Moto de embreagem eu tinha andado só uma vez e eu caí e nunca mais peguei. Mas eu andava na minha bis e eu achei que ia ser a mais fácil, né? Porque eu já dirigia bis e já vai ser a moto, tudo a mesma coisa. Carro, pra ser sincera, eu andava muito de carro quando era nova. Eu acho que se eu pegasse um carro pra sair, eu conseguia. Mas eu não pegava, então eu não sabia dirigir, não tinha noção de trânsito, noção de espaço, essas coisas assim que tem que ter, né, pra você dirigir. Minha mão tá coçando, tô aqui coçando minha mão, tá uns 3 dias. Isso que é dinheiro, né, então não tô precisando. Enfim, minha prova, em março, reprovei, fiz em março, mesmo mês, passei, fui começar a fazer as minhas aulas práticas de carro em maio. Eu achava que era em junho, mas não, eu vi lá que estão pra variar, né? Então um problema que eu vou contar mais pra frente. Eu tive que olhar todas as conversas, carro dos cursos, que eu acho que eu não paguei nada. E aí foi em maio que eu comecei a fazer aula de carro. E eu terminei o quê? Em agosto. Maio, junho, agosto. 3 meses pra fazer 20 aulas de carro, né? Enfim, minha autoescola. Porque como eu disse, era uma aula sim, uma aula não. Era assim, não era seguido, não era só uma aula por dia, quanto eles queriam. Então assim, isso me dificultou muito pra começar. Por isso que é bom escolher sempre uma boa autoescola. Mas se eu falar que eu tive dificuldade de carro, eu tô mentindo. No primeiro dia, ele me mostrou os negócios e mandou trocar marcha com o carro parado, né? Tipo, só a primeira, segunda, terceira. Eu encatei super bem, porque eu lembrava de como ele encata a marcha, então não tive dificuldade nas marchas, nem no controle de embreagem, porque eu sempre afogava o carro com o meu pai pra ele sair. Mas ele mandava eu acelerar e tal, as embreagens, sei lá. E estava uma dificuldade pra mim. Aí o que eu fiz? No carro ele me ensinou só a soltar a embreagem, então eu não tava só com a embreagem um tantão, aí depois eu acelerava, então o carro não afogava. Aí no começo eu ia dando só esses barros aqui, só primeira, segunda e parar. Isso que ele me ensinou. Primeira, segunda e parar. Na sétima aula eu comecei a fazer a temida baliza. No primeiro dia, gente, eu acho que nem na minha primeira baliza eu demorei 5 minutos. Ele me ensinou, cara, meu instrutor de carro. Excelente. O que a minha autoescola tem de ruim, o meu instrutor tinha de bom, cara, muito paciente, já era um cara mais velho, né, então gente velha tem paciência, não que eu tô chamando de velho, tá gente, mas era tipo assim, tá, de pai nosso. Ele era muito paciente, me ensinava os pontos certinho, nos carros tem umas figurinhas, você vai com o carro, e a baliza eu não fiz acelerando, eu fiz só na embreagem e freio, Aí ele me ensinava os pontinhos da seta que é a ordem para contratar um carro, primeiro o espelho, cinto, ajustar o banco. Me ensinava certinho, eu estava lá para minha 10ª aula, 12 aulas, eu falei assim, se fosse na prova eu teria passado. E até então eu ainda não tinha começado a aula de moto, eu comecei a aula de moto faltando 3 aulas para acabar a minha de carro. Então assim, foi bem, nisso já estava em julho. E eu não tinha ainda começado a aula de moto. Eu comecei as aulas práticas em maio. E meu processo vencia em dezembro agora. Aí eu fui fazendo as aulas, eu já ia pro centro. Pra ser sincera, eu foquei o carro 2 vezes no centro. Uma foi porque eu tava um cara buzinando, porque meu instrutor não larga a gente passar da velocidade, né? As pessoas nunca andam na velocidade certa. E os caras ficavam buzinando pra mim, eu fiquei nervosa e afoguei o carro. E também, gente, uma coisa que tá ficando pra mim nas aulas de teóricas era cansativo. Porque quando eu comecei em dezembro do ano passado, eu vou colocar aqui um print do dia que eu tirei a foto. Eu tirei minha foto dia 20 de dezembro. Vocês têm uma noção. Gente, tava ficando muito cansativo porque eu via todo mundo fazendo e as pessoas começaram a me zoar. Ah, vou escolher essa autoescola, tomando rabo, nunca vai terminar, a escola não fala. Eu te avisei para escolher essa, não sei o que lá. Isso ia me ficando muito ansiosa. Eu doidinha pra fazer aula de moto, não tava no site da autoescola e nada.
E eu lembro que quando tava faltando 3 aulas de carro, ia ter uma prova depois dos 2 dias, 3 dias. E eu pedi pro dono da escola assim, moça, você não tem como o senhor me adiantar as aulas, porque falta só 3 pra mim poder perder a banca. Então eu vou ficar muitos dias sem fazer a aula de carro, né, pra mim fazer a prova. Pois não aconteceu. Ele falou que ia dar um jeito, ia dar aula de sábado, alguma coisa. Mas não, gente. Eu terminei a minha aula e fiquei quase um mês sem pegar no carro pra fazer a prova. Só que como eu tava super bem no carro, super bem. Então eu nem comprei aula. Já na moto, faltando as 3 aulas também, eles me começaram a fazer aula. Eu fiz a primeira aula de moto, acho que foi um dia antes da banca. Na minha primeira aula de moto, eu já senti a diferença que bicho tem com a moto de embreagem. Avoguei a moto algumas vezes, colocava no neutro em vez de primeira. Mas eu fui super bem. Na minha primeira aula, eu só fiquei só andando mesmo. Eu dei acho que eu tive umas 2 voltas no campo, assim, onde tem as provas, as aulas lá, com o meu instrutor. E você tem equilíbrio, você já aprendeu um pouquinho já a noção de embreagem, agora você vai ficar dando volta sozinha. Aí eu fiquei indo pra lá e pra cá e ficou me olhando. Quando tava no finalzinho da aula, faltando tipo uns 10 minutinhos pra acabar, eu dei só umas 2 voltas na onde é aqueles cones que eu fazia. Só que em vez de fazer os cones, eu fiquei só fazendo troca de marcha, que era ir primeira, segunda, terceira, voltava, ia primeira, segunda, terceira, voltava, tipo na marcha. Fiquei fazendo isso, gente, até a 7ª aula, esse mesmo negócio. Na 8ª aula, já era em agosto, eu comecei a fazer os cones. No primeiro dia foi meu instrutor, ficou comigo fazendo os cones, eu tava péssima. E o que ele mandou? Eu tava, tipo assim, muito ruim mesmo. Eu tenho labirintite, eu não tenho equilíbrio nenhum. A gente vai ficar contornando. Nisso eu tava já surtando, porque imagina que as aulas não era seguida, uma da outra. Aí eu ficava uns 3 dias sem fazer aula. Já no outro, parece que eu já tinha regredido um pouco. Aí eu já pensava, meu Deus do céu, por que eu fui fazer trem de moto? Por que eu comprei uma moto, não sei andar de moto? Por que eu comprei uma bici, não uma moto de embreagem, que já ia me facilitar, não sei o que. Já fiquei surtando, né? Nisso, já tinha terminado a aula de carro. Porém, tava esperando a prova, né? Como eu disse, eu esperei quase um mês para fazer a prova. Como eu não consegui fazer os cones, eu fiquei uma aula virando assim, fazendo o zerinho, sabe? Andando em círculo com a moto. Virava todo o guidão pra direita, virava todo o guidão pra esquerda e ficava fazendo isso, andando em círculo. Nisso, aí esperando de carro, não teve nenhum carro pra treinar, não quis comprar as aulas. Aí tava faltando, acho que umas 4 ou 5 aulas de moto minha. E eu queria achar que tava chegando já banca de carro, né? Que ia ser banca de carro e moto também. E eu também falei, né, pro meu instrutor, pra mim fazer adiantar as aulas pra eu conseguir fazer a prova. Achei ele falou assim que eu podia fazer muito na aula de sábado. Aí eu nem contei. Na minha segunda aula de moto, eu caí. Na hora que eu fui entregar a moto pro meu instrutor, eu subi na calçadinha e eu acelerei. Eu não sei o que eu fiz, gente, até hoje, porque eu subo aqui em casa de bici, não entendi. Porque eu não tava usando nem a embreagem, era só o acelerador. Aí eu acabei que eu bati o meu joelho nos paus que tem lá perto. Eu machuquei minha mão, que até hoje tem cicatriz. Meu joelho inchou muito. O povo que eu tinha quebrado meu joelho, tipo, ele inchou. Na hora que eu bati, ele inchou. Eu acho que incha mesmo, né? E eu fui até pra Santa Casa tirar raio-x, ficar chorando. Eu saí já chorando de vergonha. Mas tudo bem, na minha terceira aula eu voltei com os médicos. Mas aí, gente, faltando umas 5, 7 aulas mesmo, eu caí de novo e isso me estabilizou completamente. Tava ventando muito, eu não sei se era agosto ou se era setembro, mas tava ventando bastante, não era agosto. Era mês de agosto, tava ventando muito e acabou que na hora que eu fui virar, que a gente tem que fazer os cones e tem que voltar. Aí quando eu fui virar, eu tava de lado, veio o vento muito forte, a moto deitou e eu não consegui segurar a moto. E aí eu fui cair. Diferente do instrutor de carro, o instrutor de moto é um cara mais novo, então assim... E também, moto não tem como o instrutor ficar do lado. Você tem uns caras que ficam segurando a moto como se fosse bicicleta. Chama o instrutor, me explicava uma vez, me chamava por conta, sabe? E aí quando tava chegando no finalzinho mesmo, mas depois da 7ª aula, das últimas 7 aulas pra baixo, ele saía e ficava lá conversando com os instrutores de carro enquanto não chegavam os alunos deles. Eu ficava sozinha, teve um dia que até um outro instrutor de outra autoescola me deu dica. Ele disse, me estabilizou tanto, então eu tava tão cansada, porque imagina, aqui começou a fazer essa aula em maio. Já tava em agosto e não tinha acabado ainda, não tinha nem feito nem a prova de carro. Então foi bem complicado. Ai, gostei de lembrar. Aí, gente, agora eu tô lembrando, tipo, eu fiz a prova de carro em setembro. Foi antes que ia sair de férias, saí. Aí chegou o dia da prova de carro. Gente, a prova de carro eu não tinha comprado aula, como eu disse. Mas como eu sabia, eu fui bem tranquila, fiquei conversando, até dando dicas pra algumas pessoas, falando pra ter paciência, que não tem ninguém olhando, que fica todo mundo te olhando.
Aí fiz a baliza, saí, fiz a presa de boa, fiz em 1 minuto e pouquinho. A menina falou assim que meu carro ficou assim, ficou um pouquinho longe, mas não os 40 centímetros que reprova, né? Se você quer que eu arrume, não. Ficou certo, você não apertou nenhum ponto não, só ficou um pouquinho longe, mas tendo tá média. Aí eu fui, então, saí com cuidado, né? Porque depois eu não tava contando tempo pra mim não derrubar os cones. O percurso, eu fiquei um pouco nervosa, com medo de errar a esquerda e direita, só que a menina fala bem antes, né? E dá a entender pra me pensar, ó. Ela, esquerda, vira pra esquerda na próxima esquina. E a esquerda é a mão que eu não escrevo, então essa aqui. Aí eu virava. Gente, eu confundo muito esquerda com direita. Mas aí deu tudo certo, eu passei de carro de primeira, fiquei muito feliz. Só que assim, já contava que eu ia passar. Só se eu reprovasse, era só se fosse algo mesmo, se eu ficava muito nervosa. Só que eu tenho muita sorte, gente, que eu não fico nervosa. Mas aí, né, eu não tinha conseguido fazer as aulas de moto, né, pra adiantar pra fazer junto com a de carro. E eu fiquei o mês de setembro fazendo, acho que faltando 4 aulas pra mim no mês de setembro. Então, sabia que eu ia conseguir fazer no final de setembro. Porém, não pude fazer a banca do final de setembro porque tava de férias, né? A outra menina, nós somos em 2, então não tinha como eu sair. Eu tava com uma pessoa que não era do setor financeiro, então só pude fazer no começo de outubro, que ia demorar mais ainda. Mas sabe que você não tinha esperança? Aí eu lembro quando tava faltando umas 4 aulas pra mim, eu tava só eu de menina, porque nunca é só você na aula de moto, né? Tava eu e mais 2 meninos, o instrutor não tava lá, e eu não tava conseguindo a gente fazer nada certo. Ou eu afogava a moto num pare, ou eu relava nos cones, ou eu tirava meu pé. Teve uma hora que eu quase caí, porque eu tava pintando muito em setembro. E aí eu fui e coloquei a moto na calçada e comecei a chorar, gente. Aí o meu instrutor, acho que eles mandaram mensagem pro meu instrutor, os outros caras que estavam lá. O meu instrutor começou a falar assim, monta na moto terminal. Eu disse, não vou fazer, você nem tá aqui. Ai, gente, eu surtei, gente, eu tava raiva porque todo mundo tava com o instrutor e eu não tava com o instrutor. E eu que tava precisando, tá? Ele nunca me dá muitas dicas. Pra ser sincera, muitas coisas da aula de moto eu aprendi no YouTube. Falando sobre posicionar moto, dicas. E vou falar pra você, gente. Nas minhas últimas 3 aulas eu fui péssima o resto. Fui péssima. Aí marcou a minha prova para no começo de outubro. E eu terminei em setembro. Terminei tipo dia 9 de setembro eu terminei. Eu ia ficar um mês sem pegar na moto. Comprei uma aula, só porque a moto, pra mim não estranhar, que eu cheguei em casa um dia. Comprei a moto, só que nesse meio tempo fiquei vendo vídeo no YouTube. Gente, eu sempre afogava a moto no pare e tirava o pé. Eu sabia que uma coisa ou outra eu ia fazer na prova. Eu tinha chance de fazer no dia da prova, né? Gente, eu vi um vídeo de um cara ensinando não afogar a moto. Que eu sempre, a minha moto é bis. Então quando eu vou sair, eu só acelero. Eu não solto a embreagem. E quando eu tava fazendo as aulas de moto, eu só saía com a moto na embreagem. Só que a moto autoescola é fraca, né? Porque ela fica o dia inteiro na primeira. Então não é um motor igual a minha, não é um motor forte assim. E a moto sempre afogava porque tinha um pare que era numa subitinha, no morrinho. E aí, eu pensei assim, gente, se eu acelerar a moto como eu acelero a minha bis pra sair, né, que é uma aceleração bem fraquinha, e soltar a embreagem, porque eu nunca fiz isso nas aulas, nas minhas 20 aulas eu não tinha feito. Então foi muito importante eu ter comprado a minha última aula, né, a minha 11ª aula. Comprei, chegou o dia, cheguei lá às 6 horas da manhã, paguei R$50 pro meu instrutor. Cheguei, eu paguei 5 horas, 6 horas da manhã cheguei lá. Aí, eu fiz isso, gente, eu saí, fiz primeira troca de marcha, sempre fui pra troca de marcha, e fui afogando a moto, fazendo isso que eu fiz, eu acelerava e afogava e soltava a embreagem, e a moto não afogou, que não afogava tanto, né? Então, só que eu continuava tirando o pé, tirava muito pé, não tava conseguindo fazer. Ia ter um evento naquele dia, os local dos ensino, contavam uns 20 minutos de aula, eles começaram a tirar os cones, começaram a passar, isso me trabalhou muito. Então, eu fiz umas meia hora de aula e fui pra casa. Não, vou fazer mais não, tá muito bom pra fazer as aulas, eu não tava conseguindo fazer, não tava sem esperança nenhuma. Eu jurava que eu ia reprovar, gente, eu jurava que eu ia reprovar na aula de moto, eu não imaginava que eu ia passar. Assim, ó, chega mais cedo na terça-feira que eu vou citar o problema umas 2 voltas. Aí, dito feito, né? Minha prova foi dia 11 de outubro, foi minha prova. Cheguei lá, cedo, né? Cheguei umas 5, 6 e pouquinho da manhã, a prova era 7 horas. Fiz as 2 voltas. Na primeira eu passaria, eu não afoguei a moto, não tirei o pé. Só tive um desequilíbrio na última voltinha, mas aí não disputava ponto, que eu não queimei linha nem nada, só foi um desequilíbrio mesmo. E aí, na minha segunda volta que eu fiz, eu já reprovava que eu tirei o pé um montão de vezes, mas, né,
Só que afogar a moto eu não tava afogando, né? Que era o meu principal medo. E começou a banca. A gente pegou, ficou na fila lá. Eu fui a segunda da minha moto. Porque eu pensei assim, eu quero terminar logo, eu não quero mais. Gente, eu fui sem esperança nenhuma. Aí eu até brinquei com o cara lá, só você fecha os olhos quando for fazer a aula. Gente, sem esperança. Fui só pra fazer mesmo. Fiz a troca de máquina, boa, porque eu sempre troquei a troca de marcha. Comecei a fazer os cones. Gente, fiz. A primeira volta que eu fazia, a ida, era tudo super de boa. Mas quando eu já ia voltar, eu já tirava o pé. Aí tá, fiz. Voltei, não tirei o pé. Aí parei no pare. Aí eu falei, não acredito que eu não afoguei a moto, não tirei o pé até agora. Só que quando eu parei no pare, eu parei o pare com muita... Eu apertei o freio da mão, aí eu parei com um arranque assim. Eu achei que ela ia afogava a moto, só que eu parei, coloquei o pé no chão e segurei a moto. Aí eu perguntei pra ele, eu reprovei ele? Não. Você pode continuar, você não reprovou não, você não cometeu nenhuma infração até agora. Gente, eu cometi uma infração. Aí eu voltei. Fiz a volta de novo dos cones. Aí quando fui parar no outro pare de novo, fiz a mesma coisa com um arranque. Ele, vem, pode continuar. Continua fazendo. Gente, eu terminei de fazer aqueles cones de um só. Atravessei a linha, eu tinha passado. Aí eu perguntei por umas 3 vezes. Aí o motor tava assim, recebendo assim, eu sabia que você ia passar, sabia que você ia passar. E eu, sabia nada, cara, sabia nada. Gente, nem acreditei que eu tinha passado. Aí eu perguntei de novo pro cara, assim, eu passei, tipo, gente, eu não tava acreditando. Eu sabia que eu não tinha afogado a moto, eu sabia que eu não tinha tirado o pé do chão, eu sabia que eu não tinha dado 2 toques no chão. Mas sabe quando você não acredita? Porque eu tava tão contando que eu ia reprovar, que eu não acreditei que eu passei. Aí eu fiquei tão feliz que eu falei assim, eu saí, já contei pro meu instrutor de carro, que tava lá nas bancas de carro, né? Mas eu passei de primeira e tal. Assim, eu fiquei muito feliz, saí chorando na rua. Avisei minha mãe, meu pai, a minha tia. Minha mãe cagou pra mim, né? Mas o meu pai e minha tia ficou muito feliz. Gente, eu não tinha acreditado que eu tinha passado. E aí, né, fiquei esperando bonitinha aqui. No dia que ela chegou, a guria querendo que eu montava os recibos pra ela, que eu paguei tudo em Pix. Eu paguei à vista minha carteira, mas paguei em Pix. E aí a menina não tinha dado o recibo das aulas práticas. Eu mandei o print lá, que eu tinha pagado sim, né? Ela meio jogando que eu não tinha pagado. Falei assim, você tem que mandar o seu recibo pra você pegar sua carteira. Aí, como eu não paguei as conversas, eu mandei o print do dia que eu paguei, mandei o Pix pra ela, de 1.800, que eram as aulas práticas. E ela me mandou o recibo, montou aqui pra mim. Menina, essa guria praticamente jogou a carteira pra mim lá na autoescola. Mas eu acho que o cara tem uma maneira, meu dono da autoescola. Assim, eu mandei o print, assim, fala pra eu, pro cara olhar na conta, né? Foi o nome dele. Fala pro fulano olhar na conta, porque eu paguei sim, tá? E também como que eu ia fazer as aulas práticas se eu tivesse que pagar? A gente tem que pagar pra fazer. Essa autoescola é uma bosta, cara, é uma bosta. Mas, né, consegui ter aqui a minha carteira. Deixa eu mostrar aqui, olha. AB, gente, cadê? Tá focando, meninas? Não tá um print aqui. Não tá focando. E ela saiu com restrição aqui, ó. Observação A, né, que é de vista. Que eu não passei, né? Eu só posso dirigir com óculos. Só pra me parar. Eu tiver sem óculos, né? Agora, quando eu tô com a provisória, eu perco a minha carteira, né? Mas tem só tomar cuidado. Mas assim, gente, eu preciso mesmo de óculos, então não tem problema. A gente que não gosta de usar, né? Mas se eu sei, eu sinto diferença. No dia que eu fui pro meu serviço sem óculos, eu senti diferença na minha visão. Então, eu sei que eu preciso de óculos pelo eu uso. E é isso, gente. A gente falou assim, nossa, ficou muito feliz por ser só uma carteira. Não fiquei assim enquanto eu fiz, não. Gente, eu tive muita dificuldade. Eu tinha muito medo de dirigir, então eu tenho uma habilitação. Eu sabia andar de carro, de moto de embreagem. Gente, como não ficar feliz, gente? Então, assim, toda sua conquista tem que ser, sim, glorificada. Isso aqui foi 3.000 reais. Não foi fácil juntar dinheiro, não. Foi 3.000 reais, tô passando muita compra naquele caixa lá, suando muito. Então, hoje que eu fico feliz. Levei 2 tombos, tive uma crise de choro, mesmo assim eu voltei. Então, assim, como não ficar feliz? A gente tem que ficar feliz sim com a conquista da gente, com certeza. Cada vez que eu conquisto uma coisa, eu choro, eu fico muito feliz, porque é uma conquista, gente. Isso aqui, quantas pessoas não tem isso aqui? Quantas pessoas queriam e não conseguem, e eu consegui. Quando a gente reprova umas 10 vezes, que dirige muito tempo, eu praticamente aprendi do zero na autoescola e consegui ela de primeira. Reprovei uma vez na teórica, mas foi por descuido meu, tenho certeza que foi porque eu não estudei mesmo. Então, assim, gente, tô muito feliz. Agora cuidar pra não pegar a multa nesses 1 ano, né? Quando bem certinho. E pegar a definitiva. Agora só o limite, agora até aí eu quero, gente. Então foi isso, fiz também. Espero que pode motivar vocês a minha história, porque assim, a gente consegue. A gente consegue, a gente acha que não, mas a gente consegue sim.
Quero gravar um vídeo compartilhando alguns medos meus. Mas é isso, gente. Espero ter gostado do vídeo e até o próximo. Cadê minha carteirinha aqui?